Bom dia, Salvador. Alô, ouvintes da Rádio Desk. Estamos aqui para mais um programa Educação Sexual em Debate, que nesse ano comemora seu 10º aniversário. Hoje estamos com o doutorando Marcos Rogério, do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFSC. Marcos, seja bem-vindo ao nosso programa. Agradecemos antecipadamente sua presença. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Márcia. Obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês. Dividindo comigo o microfone a Marcinha. Oi, Marcinha. Olá, bom dia, Tudo bem? Fê. Bom dia, Marcos. Seja bem-vindo também. Bom dia, ouvintes. Gostaria de lembrar aos nossos ouvintes que esse programa é um projeto do Centro de Educação à Distância, SEAD, em parceria com o Centro de Ciências Humanas da Educação, FAED, ambos centros da Universidade do Estado de Santa Catarina, o DESC. E também que essa ação pertence ao Programa de Extensão, Formação de Educadores e Educação Sexual, Interfaces com a Tecnologia, etapa 10. Caso você tenha alguma dúvida, sugestão ou perguntas, é só enviar um e-mail para edusexemdebate@gmail.com ou para o nosso WhatsApp, código de área 48 99600 2242, ou uma mensagem na nossa fanpage no Facebook, Programa Educação Sexual em Debate. Vamos começar então, Marcos? Vamos lá. Fala um pouquinho, assim, só para introduzir a nossa fala do teu assunto, tá? Sobre a tua formação e o espaço onde tu trabalhas hoje. Bacana. Então, eu sou professor da rede estadual aqui de Santa Catarina, professor de Sociologia, e sou formado em Ciências Sociais, tenho minha formação toda em escola pública, e eu gosto sempre de destacar isso, que é super importante pensar a escola pública como meio de possibilidade para poder continuar estudando também, né? E hoje fiz mestrado em Educação e hoje estou cursando doutorado também em Educação. E a temática de hoje, me acompanha a minha trajetória de vida há um bom tempo. Então, pensar dois aspectos contribuíram para pensar a dinâmica mais próxima do sistema prisional. Eu cresci numa cidade no interior do Paraná e o acesso para vários lugares dessa cidade se dava por meio de uma rua que ficava ao lado de uma delegacia. E ao passar por essa rua, era comum ver os presos tomando banho de sol. E diferente de outros lugares, lá os presos tomavam banho de sol algemado nas árvores. E aquilo me chamava a atenção, porque eu via o seu João, via o seu Pedro, homens populares da cidade que estavam presos. E aquilo tudo me acompanhou por um longo período na minha vida. E um outro episódio nessa mesma cidade, para pensar a minha proximidade com esse universo, foi que o meu melhor amigo de infância, o menino que cresceu comigo, que estudou comigo, foi preso sob acusação de estupro. E depois de passar por uma série de barbáries no sistema prisional, ele foi inocentado. Descobriram que ele era inocente. Veja, o seu João, as pessoas que eu conheci, esse meu colega, que passaram a ser tidos como os monstros da sociedade, eu os via como pessoas normais, pensar esse parâmetro de normalidade, né? Então isso tudo me acompanhou por um longo período até eu conhecer a Pastoral Carcerária, que é um movimento hoje ligado à Igreja Católica, que tenta humanizar o sistema prisional de diferentes formas, tentando atuar em diferentes frentes. Marcos, vamos falar um pouquinho sobre a tua pesquisa do mestrado e agora o que tu estás fazendo no doutorado. Veja, desde a graduação eu tinha como pano de fundo pesquisar algo relacionado ao sistema prisional. A ausência de orientadores, enfim, acabou contribuindo para que eu escolhesse um desdobramento da educação que tem uma relação muito próxima com o sistema prisional. Veja, hoje nós somos a 4ª nação no mundo que mais prende pessoas. E grande parte das pessoas que estão encarceradas tem baixa escolaridade, tem um perfil definido. E ao conversar com os presos durante as visitas, foi possível perceber que a proposta de esperança de uma vida melhor para eles, assim que saírem do sistema prisional, está relacionado com a volta à escola. E um grande número desses meninos são jovens com uma faixa etária de 18 a 26 anos, que é o perfil predominante no cárcere brasileiro, são de jovens que passaram pela escola. Mas as sucessivas reprovações e outros fatores mais contribuíram para que eles abandonassem. A lógica do mérito que se estende pela sociedade brasileira não sobressaiu nesses casos. E eu percebi que o fracasso escolar foi o que levou muitos meninos e meninas para a vida do crime. E a proposta de pesquisa no mestrado foi pesquisar o fracasso escolar em Santa Catarina, que é um dos estados no Brasil que vende a imagem dos melhores indicadores sociais e educacionais.
Então, o ponto de partida é pensar quem que fracassa num contexto de excelentes indicadores educacionais ou sociais, porque o social está atrelado a um bom desempenho na escola, né? Então eu busquei pesquisar quem eram os meninos e meninas que fracassam pensando repetência, evasão e distorção idade série no contexto catarinense. E o teu doutorado? O doutorado é uma inversão dessa proposta de fracasso. Eu pesquiso a partir dos dados do Enem quem são os egressos e concluintes do ensino médio que, pensando com recorte em escola pública, que conseguiram vencer todas as etapas da escola básica, o processo seletivo, e concluíram, porque se pensarmos no contexto brasileiro, os meninos e meninas que concluem o ensino médio com recorte na escola pública, eles são sobreviventes. É uma casta escolar que conseguiu vencer essas etapas. Então a minha proposta é pesquisar, analisar sociologicamente quem são esses sujeitos e quais as variáveis que contribuíram para que eles tivessem êxito e o levasse a concluir as diferentes etapas de ensino. Ô Marcos, vamos falar dessa tua interface que tu faz, dessa tua paixão, dessa tua curiosidade, que é que tu virou membro da pastoral, né? Tu teve uma experiência nos presídios com essa pastoral carcerária, né? Como você se inseriu no projeto? Como é que surgiu a pastoral, né? E conta pra gente sobre o trabalho da pastoral. Claro. É importante, acho que para o ouvinte estar situado sobre esse cenário que contribuiu para que a pastoral carcerária viesse a surgir. Se pensarmos num contexto histórico e bíblico, a gente vai perceber que a humanidade sempre, ou em vários períodos, ela contou com grupos de homens e mulheres que tinham uma relação próxima e com a ideia de humanização do cárcere, a ideia de visitar os presos. E nessa conjuntura histórica é possível perceber que houve nesse processo penal uma chamada humanização da pena. A gente saiu de um espaço cruento em que as pessoas eram flageladas em praça pública, os transgressores, e vamos trancar essas pessoas em um determinado espaço. Pensando o recorte nacional, o contexto brasileiro, a década de 80 é o boom, tanto no termos de violência, como do processo de encarceramento em massa, isso Brasil e América Latina, aderindo a uma proposta dos Estados Unidos a partir de uma teoria chamada vidraça quebrada, ou seja, quanto mais pessoas o país, a nação prender, há a possibilidade que outras pessoas não cometam os delitos que esses presos cometeram. Uma falácia que está comprovado que não deu certo. Não dá. Esse boom no sistema prisional brasileiro contribuiu para que surgisse esse grupo organizado com essa denominação pastoral carcerária. Até então ela existia, mas com outras nomenclaturas. A partir de então ela passou a ser vista como um grupo de pessoas politizadas, com uma perspectiva mais humana, que passou a pensar propostas para humanizar esse sistema. O episódio do Carandiru foi um estopim para pensar também o surgimento e expansão da pastoral carcerária. Fala um pouquinho pra gente, Marcos, agora da lei de execução penal que garante a visita íntima nos presídios. Veja lá, o ponto de década de 80, o ano de 86, o surgimento da pastoral carcerária, e o ano de 84, o surgimento ou reformulação da lei de execuções penais, a LEP. O ponto de partida para pensar a lei de execuções penais é que ela não garante a visita íntima. A lei de execuções penais, ela garante a visita ao preso. Então, existe uma ambivalência normativa para pensar a lei de execuções penais e uma outra lei que garante a visita íntima. Lei de execuções penais surgiu em 86, em 2014 vem uma outra lei que sanciona o direito da visita íntima para todos os presos. Então, de 86 a 2014 tem um longo espaço de luta para que essas normas pudessem acontecer. Porém, tanto a lei de execuções penais como a nova lei sancionada em 2014, que garante a visita a todas as pessoas, ela existe no papel, teoricamente, mas nem todos, se pensar no sistema brasileiro, ela não é colocada em prática de um modo uniforme. Cada sistema prisional, cada unidade lida
tanto com a lei de execuções penais, que garante a visita da pastoral carcerária, como o direito à escola, como o direito a receber visitas, ela é norteada sobretudo pela ideia do bom comportamento. O modus operandi do preso é que vai garantir que ele possa receber visitas ou não. E isso se estende também para pensar as visitas íntimas. Mas um ponto de partida que é legal pensar sobre a visita íntima, que um grande número de presos e presas no Brasil, eles são solteiros. Eles não têm uma relação judicial, matrimonialmente reconhecidos, e esse é um fator preponderante para que se receba visitas também. Tem que ser, então, oficialmente registrado, casado, ele tem que comprovar um vínculo com uma pessoa que vem visitá-lo. E a visita, por exemplo, a gente está falando aqui de uma realidade de presídio masculino, ou podemos dizer que é feminino também? Veja, ponto de partida para pensar a questão de gênero no sistema prisional. O sistema prisional brasileiro, pensando nacionalmente, ele não foi construído para as mulheres. Ele é um presídio cuja estrutura é predominantemente masculina. Posteriormente, vem o advento das mulheres. Quando que o número de mulheres aumentou no contexto brasileiro? A última década é onde se deu o boom para pensar o aumento do encarceramento das mulheres. Aproximadamente, tem estudos que apontam que 80% das mulheres encarceradas elas têm uma relação com o tráfico de drogas. Muitas delas assumiu a chamada bronca do companheiro. Para livrar o companheiro, ela assumiu a situação que ele estava envolvido. Um grande número delas. E muitas dessas mulheres vão para unidades em que ainda não existe uma unidade feminina exclusiva, não são unidades mistas, mas tem um pavilhão de homens, mulheres, enfim. Ela vai para uma estrutura predominantemente masculina. Certo. E além de pensar essa dinâmica do encarceramento, é possível reconhecer nas visitas, e outros estudos apontam também o seguinte: a mulher que tem um companheiro, um amigo, um familiar preso, muitas delas, um grande número, permanece fiel na visita ao ente que está encarcerado. Esse mesmo processo não se dá quando é a mulher que vai presa. Um grande número de homens a abandona. São poucos os homens que dá continuidade a esse processo de visita. Isso é gritante, essa observação no sistema prisional. Existem casos até de alguns presos famosos que que se casam dentro da cadeia, né? Chama atenção, e através de cartas tem um contato. Um caso muito famoso é o goleiro Bruno, que se casou, que começou a se corresponder com uma moça via carta e se casou. A gente não ouve isso em relação às mulheres, né? Não é dado, se acontece, não é dada a visibilidade quando acontece. A mulher, né, foi lá, guerreira, foi lá e casou. E não se vê isso a falar o contrário, né? O homem guerreiro foi lá e casou. Exato, né? Exato. Então é possível pensar essa questão de gênero, inclusive nessas situações. São raros os casos de mulheres cuja o noticiário, o sistema midiático destaca nessa dia de ter se casado no sistema prisional, ou de ter uma postura excelente. Geralmente o homem é quem é o norteador dessas ações. Já que você disse que 80% delas já tem um relacionamento, e por causa do relacionamento vieram a ser encarceradas, né? Então quer dizer que talvez até o marido delas, o relacionamento delas, enfim, já esteja também no sistema carcerário, né? Quem sabe, né? Em grande parte, né? Há casos também, exatamente, de que o marido está preso, ela continua dá continuidade ao negócio do marido. E é detida. Sim, exato. E só um pouquinho, Fê, tem já relação, assim, como é que fica, se acontece as visitas, né? O casal é preso. Como é que acontece isso, tá? Tem essas visitas íntimas, homem no presídio masculino, mulher feminina, nem visita, então ele ali acabou. Sim, a relação deles enquanto encarcerados não existe mais. Não existe mais. Até não pode ter esse tipo de contato, já que os dois estão encarcerados e, né? Penso eu, né? Sim, não tem, exatamente, não existe essa possibilidade. Desconheço informações que facilitem
esse contato de pessoas encarceradas. Ô Marcos, e se o preso é homossexual e tem um relacionamento com o parceiro, o homem, né? Já que existe a visita íntima nos presídios masculinos, eu acho que até eles preparam um local, não sei se eu estou errado, em alguns, né? A gente também não pode generalizar quando a gente fala de sistema carcerário, porque existem muitas mudanças entre presídios, digamos assim. Sim, né? O modo de lidar com essas questões é diferente nas unidades. Por exemplo, pensando aqui próximo à unidade do agronômica. As mulheres têm direito à visita de companheiras, enquanto que os homens não se tem notícia que há essa possibilidade de que homens recebam companheiros, a dinâmica da visita homoafetiva. Tem vários pontos de partida para a gente pensar essa dinâmica. Primeiro, o posicionamento de quem está à frente da unidade prisional, como foi dito anteriormente. E um outro é pensar as demandas internas. Se existe um grupo de homens, se existe um grupo de mulheres que reivindicam, que têm conhecimento da lei, que norteiam esse direito, a possibilidade de que essa visita aconteça, ela é muito maior. Mas pensando ainda o desdobramento de gênero, o que se percebe no contato, na lida com a visita, os estudos apontam que existe uma facilidade muito maior, uma aceitação maior, quando a mulher se reconhece como homossexual no sistema prisional. É diferente do contexto masculino. É uma postura, um posicionamento que ainda não é bem visto, é recriminado pelos colegas, pares de cela ou na unidade em que se está. Que além da lei que norteia as ações e o bom comportamento dos presos no sistema prisional, é legal que isso fique claro, o sistema prisional é um espaço que existe um modus operandi muito rígido. As práticas de conduta lá dentro, elas têm que ser cumpridas rigorosamente, tanto por uma questão normativa do sistema, como a própria regra dos internos. Cada pavilhão tem o seu líder, cada cela tem o seu líder, e algumas práticas não são permitidas em virtude desse líder. Inclusive tem pavilhões que a visita dos membros da pastoral carcerária não é permitida. Tamanha a influência das pessoas que lideram determinados espaços. Para quem está sintonizando agora na Rádio Desk, estamos com o programa Educação Sexual em Debate. O convidado do programa de hoje é o doutorando Marcos Rogério, que está conversando conosco sobre as visitas íntimas nos presídios, né? Marcos, a gente estava conversando sobre a questão da visita de casais homossexuais e tal, e me diz uma coisa, não sei se é uma realidade aqui do nosso presídio, os transexuais. Existe alguma ala? Eles são separados? Eles são, entre aspas, protegidos pela instituição? Veja, como eu destaquei anteriormente, a resolução conjunta de 15 de abril de 2014, ela norteia e dá ênfase ao direito dos transexuais, homossexuais, enfim, eles terem o direito de irem para a ala feminina. A lei garante isso. Mas, por exemplo, aqui em Florianópolis eu desconheço presos que sejam assumidos e que tenham sido encaminhados, por exemplo, para a ala feminina. É aquela história que tu falou, da demanda, né? Exato. Tem demanda... E vai também de quem está na direção ali, né? A postura humana de conhecimento da lei de quem está à frente da instituição. Mas a dinâmica da demanda, ela é fundamental para se conseguir que essas leis sejam cumpridas. E daí acontece assim, exemplo, a pessoa é homossexual, vai para uma das celas ali, né? E chega na hora, como você falou, dentro da cela tem um líder ali, né? Chega daquela cela, aquela cela não aceita essa pessoa. E daí, como é que faz? Já tem relatos disso? Como é que fica? Sim. Todo o sistema prisional, ele tem um espaço, uma área que é reconhecida como seguro, né? Então, se um preso, uma presa, não é bem visto, não é recebido numa cela,
e ele pede para ir para uma outra cela, para um outro pavilhão que também não o aceita, e ele se sente ameaçado, há a possibilidade de pedir para ir para o chamado seguro. Mas veja, quem que vai para o seguro? São as pessoas que aqui fora cometeram determinados delitos que no sistema carcerário não é bem visto. Mas há o risco de pessoas homossexuais não serem aceitas, de sofrerem represálias e terem que pedir para ir também para esse espaço, para se sentirem seguras. Marcos, nas conversas com as mulheres que visitam e com as que estão presas, né, e com os homens também, o que você atribui essa mudança de comportamento? A pastoral tem feito algum trabalho nesse sentido para que eles requeram seus direitos de visita íntima, alguma ajuda jurídica, algum esclarecimento de que eles têm direito? Claro. A pastoral, ela hoje conta com pessoas que atuam em diferentes frentes. Isso não é uma realidade também da pastoral em todo o contexto brasileiro. A pastoral em Santa Catarina, por exemplo, ou aqui em Florianópolis, tem uma frente jurídica, uma outra frente que trabalha com a questão educacional, e tem uma outra que me parece ser mais forte, que trabalha com a perspectiva religiosa. E, sobretudo aqui pensando agronômica, o presídio feminino, ele conta com com algumas oficinas, capacitação para corte e costura, corte de cabelo e outros mais. As presas que vêm para esses espaços de trabalho, de educação, que possivelmente depois vão para a escola, você passa a perceber uma postura diferente, entende? Diferente do preso que predominantemente fica no espaço de reclusão. O espaço de reclusão torna a pessoa muito mais truculenta. Essa ideia de sociabilidade, a ideia de poder voltar a estudar, inspira na pessoa, inclusive, a possibilidade de diálogo, de exigência de algumas coisas e de reconhecimento dos direitos. Você poderia voltar para a gente falar só da questão educacional, né, Marcos? O que você acha? Eu acho bacana. Tem bastante conteúdo, bastante coisa, informação, né? Sim. Eles querem estudar, né? Um grande número, sim, e hoje existe uma normativa que possibilita que as pessoas que estudam possam reduzir a pena. Em algumas unidades, o preso que ler e fizer uma resenha de um determinado livro, isso também abate na redução da pena. Nossa, inclusive, aqui nós temos na unidade da agronômica, presos que foram aprovados no vestibular da UFSC. Normalmente sempre tem 1, 2 que é aprovado no vestibular da UFSC. Que legal. E daí como é que funciona esse caso? Então, aí depende do regime. Depende do regime e em que momento ele está da pena. Se é o semiaberto, há uma possibilidade de poder frequentar a escola. Inclusive para a própria comportamento também que comportamento, da moeda, né? Até para prestar vestibular ele tem que estar em um determinado momento da pena para ter essa possibilidade de sair. E Marcos, vamos só conversar de novo sobre as diferenças de visita íntima, que é um direito deles, né, entre casais homossexuais e heterossexuais, né? Vamos supor no masculino, que é uma coisa que acontece bastante. Você disse também que no feminino as encarceradas recebem as companheiras também, né? Sim. Como é feito isso? É separado? Existe um lugar específico preparado para esse encontro, essa visita íntima? Então, reforçando aquilo que falamos já num outro momento, o sistema prisional ele não foi pensado para essas práticas, para visita íntima. Então, você entra na dinâmica de criar um espaço para isso. Tanto é que quando se recebe visitas, se a visita ela se dá na cela, os demais presos que não recebem visitas não permanecem na cela. Se a visita se dá no pátio, preso nenhum fica no pátio. Isso é um código, preso nenhum olha para a visita do outro. É um código que precisa ser respeitado. E é entre eles essa decisão. Entre eles existe a normativa que precisa ser cumprida. Certo. Geralmente, o que se percebe, você vê, pelo menos nos presídios por onde eu passei, se constrói as chamadas gambiarras, né? Uma cama coberta de lençóis, em alguns lugares existe uma cela privativa para isso, uma cela que foi transformada num espaço privado para se receber a visita íntima. Mas não existe, eu desconheço,
presídios que têm um espaço exclusivo para isso, destinado para a visita íntima, tanto de heterossexuais como homossexuais. E daí nessas visitas, com certeza, é dado preservativos, aí eles têm isso para utilizar? Sim. Em alguns casos, eles recebem ou trazem. Mas existem campanhas também para pensar essa dinâmica da DSTs. Mas, por exemplo, aqui a gente tem casos... As mulheres devem fazer o exame do Papa Nicolau, realmente, né? E quando há possibilidade de ir ao hospital também. Então, mas mesmo assim, toda a campanha de prevenção, de uso de preservativo, temos casos o sistema prisional, de modo geral, apresenta casos de mulheres gestantes com filhos que tiveram um filho ali dentro, mesmo estando privativo de liberdade. Marcos, a gente tem um quadro no nosso programa que são as dicas da semana. Você poderia aproveitar esse espaço para indicar alguma leitura específica ou um filme que oportunize aos nossos ouvintes buscar um pouco mais de conhecimento sobre essa temática que a gente conversou hoje? Claro. Eu acho que foi fundamental para eu poder me aproximar do sistema prisional a leitura de 2 obras. A primeira dela, As Prisões da Miséria, do antropólogo cujo nome é Loic Wacam. Ele traça um cenário que nos ajuda a entender que o encarceramento de pessoas, tanto no Brasil como no mundo, é também uma proposta política de encarcerar, sobretudo, os indesejados. Porque tanto no Brasil como em outras partes do mundo, o perfil do preso é muito semelhante. É pobre, é negro, é de periferia, enfim, características muito próximas. Exatamente. Está muito aproximado. E isso ajuda a romper o discurso do senso comum que diz que bandido tem que morrer, dentre outras coisas. Acho que essa obra ajuda a pensar a importância da escola, a importância de pensar políticas públicas para a juventude. E uma outra obra é Manicômio, Prisões e Convento, do Irving Goffman. Ele destaca o impacto das instituições, ele chama de instituição total, que é o presídio, manicômio e convento, sobre a vida das pessoas. E uma outra, para a gente terminar, uma terceira obra, é Prisão e Paradoxo Social, de uma juíza aposentada aqui de Florianópolis, cujo nome é Maria Odete. Prisão, um paradoxo social, construído aqui por uma juíza aposentada de Florianópolis. Ela traz, dentre outras coisas, os efeitos que a prisão causa nas pessoas, a que ela chama de metamorfose. E os danos da privação de liberdade, da privação da prática sexual, de uma série de práticas que se dá no extramuros, que uma vez encarcerado, muitas pessoas deixam de praticar. Ela precisa incorporar um novo modo de vida. Então essas 3 obras são fundamentais para poder pensar. Interessante, né? Esse olhar dessa juíza, né? Sobre... Eu achei muito interessante esse nome aqui, manicômios, prisões e conventos. Meu Deus, São 3 instituições que têm esse caráter normativo e que impactam, inclusive, na personalidade das pessoas. E cerceiam... Eu quase pensei em colocar a escola aqui do lado. Exatamente, a escola. Exato. É um cerceamento, os 3 estão impedindo, trancando as pessoas, né, das coisas, entre aspas, ditas normais que fizemos em sociedade. Os 3 são 3 cerceamentos. Rompe com esse fazer padrão. Essa comparação entre os 3, né? Exatamente, seria um excelente estudo pensar essa comparação. Embora a precariedade em que homens e mulheres do sistema carcerário e dos manicômios estão submetidos é muito mais agravante do que pensar os conventos. Marcos, muito interessante a tua fala, o teu trabalho junto à pastoral. Quero te parabenizar pelo teu trabalho, tá? Eu quero te convidar para voltar para falar sobre educação daí. Eu agradeço, e para mim é super importante estar aqui porque é uma forma também de construir, a desconstruir
o olhar da sociedade para com esses espaços. A gente está numa sociedade que estigmatiza, que segrega as pessoas que passaram pelo sistema prisional. Eu não estou defendendo ninguém aqui. Estou defendendo uma instituição mais humanizadora, com práticas mais humanas. Vamos ter um pouquinho mais de humanidade, de carinho para olhar para esses seres humanos em que algum momento, né? É legal também, eu vejo bastante seriado e eu gosto de fazer esse paralelo, esse contraponto. Não sei se tu já viu o Orange is the New Black, que é sobre o sistema carcerário americano, que também é bem diferente da nossa realidade, mas que tem um monte de exemplo de mulheres, é um presídio feminino, né? É uma série bem vista. Não vou fazer propagandas aqui, mas é só pra gente fazer um paralelo que muita gente vê e talvez não pense sobre. Mas pensar que em algum momento da vida daquelas mulheres, que são mulheres como a gente, né? São seres humanos como nós, em que em algum momento, se elas cometeram um deslize e que elas foram por aquele 1 segundo de escolha errada, elas foram encarceradas, né? E que depois elas passaram a ser, né? Então, a gente tem muita coisa para conversar mesmo. Claro. Eu gostaria de te agradecer. Eu queria passar os teus contatos. Então, é possível Marcos Rogério, Facebook, em virtude dos alunos, é a ferramenta a rede social que eu acabo mais usando. Você vai me encontrar com o Marcos Rogério, vai encontrar uma foto de um cara bonitão, assim, tal. Eu gostaria também de agradecer aos ouvintes e lembrar que o nosso programa Educação Sexual em Debate, ele vai ser reprisado na próxima quarta-feira, às 23h30. Você poderá ouvir os nossos programas exibidos anteriormente na página do nosso Facebook, Educação Sexual em Debate, e na página da Rádio Comunitária da Pinheira, aos sábados, às 8h30 da manhã, no site www.radiopinheira.com.br. Nós vamos ficando por aqui e vocês continuam com a programação da Rádio Desk 100.1 FM Florianópolis.